Se você já estiver gostando desse tema, deixa um likezinho, se inscreva no canal se você for novo por aqui e compartilhe com amigos que possam estar precisando dessas informações. As raízes aéreas, elas costumam acontecer com as orquídeas epífitas, que é o caso da Phalaenopsis, que eu estou mostrando para vocês aqui. É uma Cattleya e ela também tem essas raízes por fora. Também vemos em Oncidiums, tem raízes aéreas, ela costuma também fazer isso. Primeira pergunta, é normal a gente ter essas raízes aéreas? As orquídeas produzirem essas raízes não quer dizer que a sua orquídea está ruim, que algo não anda muito bem. É normal as orquídeas terem essas raízes. Você não precisa se preocupar com relação a isso. Tem pessoas que querem ver o vaso aqui todo limpinho e as raízes só aqui dentro. Eu acho bonito, eu gosto. É que nem essa Phalaenopsis aqui, eu até plantei um pouquinho mais para cima, justamente para ter essas raízes aparentes. É como na Vanda, né, que tem as raízes todas expostas. Tem muitas pessoas que são admiradores justamente das raízes da Vanda, que são bonitas. É a natureza, ela é assim, isso é normal. Não tem nada de errado acontecendo com ela. Pode cortar essas raízes? Não podemos, em hipótese alguma, fazer isso com a orquídea. Essas raízes aéreas desempenham um papel muito importante para a orquídea. Essas que estão fora, elas estão absorvendo nutrientes do ar. Quando chove ou rega, ela absorve a água e os nutrientes que estão na água. Lá na natureza, esse comportamento dela é muito para poder se firmar, buscar um outro galho, uma outra parte da árvore para garantir que ela fique bem presa ali. E ainda, se você for pesquisar, você vai ver, são capazes de fotossintetizar, de pegar a energia do sol e converter em alimento para ela. Imagina você pegar e cortar esse tanto de raiz que eu tenho aqui, por exemplo, nessa orquídea, e deixar só as que estão dentro do vaso. Sem falar que quando você faz cortes, esses cortes são portas de entrada para fungos e bactérias, doenças, algum patógeno entrar ali, além de prejudicar o desenvolvimento, deixar essa orquídea doente. Por isso, não podemos cortar essas raízes. Além de tudo que foi falado, elas são muito importantes para garantir a sobrevivência da orquídea em caso de você perder as raízes aqui dentro do vaso. A pessoa acaba regando demais e perde essas raízes aqui dentro. Nesse caso, as raízes aéreas vão servir justamente para você salvar a sua orquídea. E quando você tem as raízes aéreas, você consegue recuperar ela facilmente, porque ainda ela tem um monte de raízes ali. A diferença entre as raízes aéreas e as raízes que estão dentro do vaso. Tem alguma diferença? Não tem nenhuma diferença entre as raízes que estão em cima e as que estão dentro do vaso, exceto o meio. As raízes que estão dentro do vaso, você rega, vai permanecer úmido por mais tempo, fica também mais protegida da circulação de ar, enquanto que essas que vivem fora do vaso é totalmente o contrário. Recebem vento, quando você faz a rega, elas secam bem rápido e estão expostas a movimentos também, né? Que fica ali, quando bate o vento, essas raízes ficam mexendo e aqui dentro do vaso não, elas estão bem protegidas, ficam ali firmes, estão bem mais seguras. A diferença que poderíamos dizer, né, entre aspas, que existe é essa. Como elas estão acostumadas com esse meio aqui, se você pegar essas raízes na hora de um replante e colocar elas dentro do substrato, como essas aqui de baixo, existe uma grande probabilidade de você perder boa parte dessas raízes por conta disso, porque elas não estão acostumadas a serem tratadas da forma que essas aqui dentro do vaso estão. Aí você vai regar, vai ser muita água para elas, essas aqui vão permanecer bem e essas aqui vão acabar sentindo tudo isso e morrendo, boa parte delas. Se é normal desidratar, se vocês observarem a raiz aqui, vocês vão ver que ela está um pouquinho mais desidratada, essas aqui que estão do lado de fora, diferente do que está aqui dentro,
que estão mais redondinhas. Essas de fora, elas ficam mais enrugadinhas, pode aparecer uns sulcos, e dependendo do cuidado, podem afinar bem mais do que isso. Mas elas não morrem, acabam acostumando com isso e ainda estão ali desempenhando o papel delas, muito importante para a orquídea. Pode regar essas raízes, como que faz? É para adubar. Quando eu faço as regas, eu rego dentro do substrato e rego as raízes aéreas também. Quando eu adubo o substrato, mas também dou um banho nessas raízes aéreas. Mas você também pode, se você tem menos exemplares, você pode dar uma pulverizada só nas raízes, sem molhar o substrato. Às vezes eu faço isso também. Aí eu vou lá na torneira, eu inclino a orquídea aqui assim, né? E deixo a água correr por cima das raízes e dou um banho nelas aqui. Só cuide para não molhar aqui dentro, porque o substrato encharcado por muito tempo vai apodrecer as raízes dentro do vaso. Mesmo que você regue mais aqui nas pontas, ela acaba absorvendo a água, ela acaba sendo distribuída para todo o corpo da raiz. E aquela outra dúvida, se quando eu tenho raízes, muitas raízes por cima, é um sinal de que meu substrato está ruim e que eu tenho que fazer o replante. Isso pode acontecer, pode ser um indicativo. Se elas estão inteiras, se você tem um vaso opaco, você pode abrir aqui em cima, não tem problema nenhum delas estarem em cima, mas se a maior parte dessas raízes aqui dentro estiverem podres e você tem certeza que não foi o excesso de rega, já faz um bom tempo que você não troca o substrato, aí sim está mostrando que o substrato está ruim. Nesses casos pode acontecer de formar bastante raízes aqui em cima e lá dentro está tudo podre. Acabam surgindo mais raízes em cima justamente porque não tem mais como ela penetrar aqui dentro do substrato. E ela também nem tenta ir lá para baixo porque está ruim. Mas mesmo quando o substrato está bom, pode acontecer de as raízes darem uma volta lá por baixo e depois saírem aqui para cima. Essas 3 raízes aqui, elas deram a volta aqui no vaso, pela lateral aqui, e aí aqui elas resolveram subir. Isso não quer dizer que o substrato está ruim, porque aqui embaixo eu tenho um monte de raiz saudável, ponteiras novas, está cheio de raiz crescendo. O substrato não está ruim nesses casos. É só mesmo quando essas raízes estão escurecendo ou já estão mortas ali. E está tendo muita raiz aqui em cima e a maioria delas estão para o lado de fora. Aí sim é um indicativo de que você tem que fazer uma troca de substrato, que o substrato não está bom. Muitas vezes até você pega aqui, cheio de raízes aéreas, e você puxa a orquídea, ela já sai sozinha do vaso, porque ela não tem mais nenhuma raiz ali embaixo. Quando acontece isso, tem que fazer o replante.